Nara, Então, e tem uma curiosidade aqui, uma pesquisa que foi feita lá na Espanha, e diz assim, que a mulher bonita faz mal à saúde do homem. Calma, mesmo? vou explicar por quê. Calma. É o seguinte, esse estudo fez um estudo com 84 homens, um deles ficou na sala junto a uma mulher bonita, né? E ele, depois de 5 minutos, ele começou a ter altos níveis de cortisol, que é um hormônio masculino. E então esse hormônio é relacionado à impotência sexual, a causas de doenças cardíacas e também diabetes. É mesmo? Então assim, ele pode acelerar isso, mas é aquela questão, né? O homem sempre está ali perto do lado da mulher, quer fazer uma graça, Quer fazer um tenso, tipo. entendeu? Então eu acho que é um pouco sobre isso. Vamos conversar aqui com nossos especialistas, claro. né? Porque eu acho que tanto o lado psicológico, o lado prático também. Doutor José, que história é essa? Que mulher bonita faz mal à saúde do homem? Olha, essa pesquisa eu não conhecia, acredito Aonde que foi muito feita, mal Arildo? dirigida. Na Espanha. Na Espanha. Mas o que eles querem mostrar com isso seria assim, o estresse, de repente, é o homem diante de uma situação que ele possivelmente deseje e que, às vezes, mete medo, né? Então ele fica, talvez, num nível de ansiedade bastante grande diante de uma mulher bonita, o que não deveria acontecer, né? Mas isso no organismo é liberado, né? São liberadas substâncias que, neurohormônios, e principalmente as adrenalinas, noradrenalina, epinefrina, que são substâncias que aumentam a frequência cardíaca, aumentam a pressão arterial, o desgaste do organismo como um todo, né? E isso, vamos dizer assim, prejudicaria o homem no sentido de aumentar a pressão, esse desgaste todo, em termos de levar a uma fadiga ou até desencadear algum outro problema, mas seria nesse sentido somente, né? Eu acredito que mulher bonita não Deveria faz ser mal pra saudável ver uma mulher bonita, não é mesmo? Gilberto, e essa coisa da conquista toda, daí vai por água abaixo, se o cara vê uma mulher bonita, fica nervoso, sua, pode até ficar impotente, que história é essa? E a coisa da conquista? Eu diria o seguinte, falta um detalhe nessa observação. Talvez mulheres bonitas façam mal aos homens inseguros. Aí sim. Porque não tem como, se você está diante de uma mulher bonita e você questiona a sua autoestima, se você está inseguro, e se pelo fato dela ser bonita, você se coloca na condição de como é que será que uma mulher bonita me olha? Isso talvez desencadeie todas essas reações, todo esse estresse que o Dr. Zé Alberto menciona. Mas, com certeza, o homem seguro, seguro de si, que se conhece física e emocionalmente, não faz o menor sentido. Pelo contrário, eu acho que ele vai ficar muito estimulado diante de uma mulher bonita. Já ficou nervoso, Paulo, diante de uma mulher bonita? Eu diria que em algumas situações você não fica tão à vontade, mas eu também não acredito Você que... fala assim, não fiquei nervoso, eu casei com ela, né? Mas com certeza eu acho extremamente estimulante você ter a convivência com uma mulher bonita. Eu acho que deve fazer muito bem para a saúde, com certeza. E agora a gente tem uma ligação de um telespectador para tirar dúvidas. Alô? Alô? Olá, boa noite. Quem fala? Boa noite. Walter Florentino, de Belém do Pará. Belém do Pará, olha só. Obrigada pela sua participação, Walter. A sua pergunta é para quem? É para o doutor, urologista. Tá, doutor José Alberto. Pode perguntar. Doutor José Alberto. Ele é clínico geral, tá? Ele vai tentar responder para você. Pode perguntar. Pois não. Olha, eu estou parabenizando essa grande equipe por esse tipo de trabalho. Pessoas muito simpáticas divulgando ao povo em geral, de norte a sul, leste a oeste, o que nós estamos precisando aqui na Amazônia, né? Eu ligo esse canal da Parabólica e estou assistindo fluentemente e, por coincidência, eu hoje fiz um exame de PSA. Olha né? só. Então, eu gosto, por coincidência, né? E eu cheguei lá com a secretária, ela perguntou, você toma algum medicamento? Eu digo, não, eu tomo suplemento alimentar e comi bem, não faz mal, quer dizer, eu fiquei em dúvida sobre jejuns e essas outras coisas. Então eu gostaria de saber ao médico se vai interferir alguma coisa, porque Belém é uma cidade dotada de excelentes especialistas, laboratórios. E eu fiquei surpreendido, pelo seguinte, eu fiz uma cirurgia de próstata pelo canal, naquele método tradicional, corroendo, e faz 7 anos. Então hoje que eu procurei um urologista,
né? E eu estou meio, por essa coincidência, eu fiquei curioso, né, de saber algo a respeito. Tanto para mim como para milhares de pessoas que estão sintonizadas com vocês, simpáticos, transmitindo essa cultura, essa riqueza, né? Tá e certo. também eu gostaria de falar ao psicólogo o que ele falou, teoricamente eu concordo, mas dentro da prática não é por esse lado, que ele me desculpe. O homem, desde quando ele conhece a amada dele, ele é um abnegado. Ele se dedica a dizer, olha, eu vou tratar de você. E nesse caso, aí nasce filho e tudo isso, ele fica tratando da criatura que ele ama e dos filhos. Não é bem pelo desleixo. E tem outro ponto. Às vezes, o cara até não quer perder o emprego. E diz, eu não vou no médico, vai antecipando e tal. E é esse o motivo. Com todo respeito ao psicólogo, talvez isso seja o que acontece nessa grande população. Tá certo, seu Florentino, olha, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelos elogios e fique ligado aqui que a gente vai responder as suas perguntas, tá certo? Uma boa noite para o senhor. Vamos por partes então, todos aqui vão dizer. Doutor José Alberto, ele pergunta, acho que ele foi fazer o exame de PSA, que é o exame que diagnostica o câncer de próstata, não é isso? Sim. E ele disse que acho que comeu antes do exame, não podia, tinha que estar em jejum, é isso? Vários exames, eles devem ser realizados em jejum. A presença de alimento, vamos dizer assim, depois absorvido no intestino, esses alimentos, a maioria deles, tem gordura, né? E isso, vamos dizer assim, atrapalha, né, o exame. Então, interfere, sim, em alguns exames, no resultado final dele. Agora, ele deve ter sido pego de surpresa, né? Acho que por uma oportunidade lá, falou, vamos dosar. Ele também, eu acho que ele precisa, né, ser mais assíduo com a saúde dele. Ele operou a próstata há 7 anos, e agora que ele vai querer voltar a uma revisão dessa cirurgia, né? Então, não é bem isso, né? Quer dizer, os exames têm que ser feitos em jejum, a grande maioria deles. Tá certo. Olha, logo mais a gente vai voltar a falar sobre o câncer de próstata, é a nossa próxima matéria, a gente vai voltar a tocar no assunto. Antes eu quero, Gilberto, que você comente, né? Ele diz que concorda em partes, mas ele diz que o homem também veio para cuidar da sua amada, da sua esposa, dos filhos, ou seja, que não tem muito tempo para cuidar de si. Eu concordo plenamente com a observação do telespectador. E aproveito essa observação dele, talvez para fazer uma provocação. Ele usou a seguinte expressão, o homem é um abnegado. Talvez por conta de tanta abnegação, aqueles números mostrados no início. E a provocação consiste no seguinte, talvez estejamos no momento de deixarmos de ser abnegados para começarmos a sermos mais partícipes, mais cúmplices nas nossas relações. Porque o homem carrega, e ele está coberto de razão, porque ele reflete a cultura patriarcal que nós vivemos. Eu acho que essa fala dele reflete talvez, não do Brasil, mas da América Latina principalmente, que nós somos de uma cultura muito machista. O homem, ele tem a obrigação de carregar esse fardo. O Paulo colocou no começo essa coisa de ser o provedor, essa coisa de ser o cuidador. Eu acho que está na hora de partilharmos isso. Talvez, se tirarmos dos nossos ombros o fardo da abnegação para cuidar de quem amamos, podemos continuarmos a amar, vamos viver mais, vamos ter mais tempo para fazer carinho, vamos ter mais tempo para ser feliz. É verdade, com certeza. Até porque a mulher hoje também vem ocupando um pouco esse espaço, né? De cuidar da casa, dos filhos, do marido. Isso eu acho que hoje está bem dividido. E agora, então, a gente vai entrar mais para falar sobre esse assunto, sobre o câncer de próstata. Um assunto que é meio temido entre os homens, né? O câncer de próstata. Mas por que ele é temido? Além de ser um câncer, que é uma coisa que todos nós tememos de forma geral, a forma com que ele é diagnosticado, que é o exame de toque, que é um exame muito temido por todos os homens, não é, doutor José Alberto? E não tem como escapar, é a melhor forma de diagnosticar a doença? É um conjunto de medidas, né? O homem tem que, ele vai ter que aprender, ou pela dor ou não, né? Porque ele acaba indo ao consultório, ao médico, tardiamente. Seria bom que ele começasse mais cedo, né? Então, a partir dos 40 anos, eu acredito que
o homem tem que, pelo menos assim, fazer um PSA, fazer uma ultrassonografia da próstata. E é lógico, em qualquer dúvida, qualquer sinal, por isso a consulta é importante, né? Ele tem que ser examinado, né? Infelizmente é um exame desagradável, mas faz parte do exame físico médico, né? Ninguém vai com dor de garganta ao médico, ele não deixa de olhar a garganta, né? Então a próstata, infelizmente, tem um meio, né, um pouco mais chato de ser examinada, mas é aí que o médico, com a experiência dele, vai perceber algumas alterações, às vezes sutis, que às vezes até os exames na realidade não mostram, nem o PSA, nem o exame da ultrassonografia. Então é um exame importante, deveria começar mais cedo. Agora, o porquê? Infelizmente tem os aspectos culturais. Isso aí a gente tem que realmente entender que é assim. Existem outras dificuldades, foi aquela que eu falei. É difícil você, às vezes numa unidade pública, principalmente que atende a grande maioria da população, às vezes a própria unidade não está preparada, né? Não tem privacidade. A gente vê muitas vezes consultórios que são assim, com divisórias, né? Porta não tem uma maneira de ser fechada, ou não tem um biombo que separe a porta onde estão todos os pacientes ali fora da sala, da mesa de exame. Nara, deixa eu só interromper, doutor Zé Alberto. Ele está fazendo uma observação e eu queria pegar uma coisa que ele acabou de falar para mostrar o quanto ainda somos marcados com esse preconceito. Depois que eu ouvi algumas vezes, eu comecei a contar. No primeiro e no segundo bloco, já foram repetidas aqui, por reportagens, inclusive a maioria, e aqui entre nós, que o homem deve procurar o médico após os 40 anos. Quer dizer, eu só queria mostrar o seguinte, esse próprio estigma de que até os 40 dá para você viver sem o médico, não que o médico diga isso. Mas a mulher não tem isso. Quer dizer, a mulher ela é aberta para cuidar da saúde o tempo inteiro. Ela menstruou a primeira vez, ela vai ao médico. Ela começou a arrumar um namorado, ela vai ao médico. Quer dizer, a mulher, por ser considerada frágil, ela se permite se cuidar com mais facilidade. E nós temos esse carimbo. Obviamente que os homens são encaminhados o tempo inteiro. Mas as campanhas, inclusive, dizem o seguinte... Chegou aos 40, agora está na hora de você. Fala, mestre. Não, nós estamos falando agora especificamente do câncer. Do câncer de próstata. Mas é que ele comentou justamente, porque nas matérias mesmo, todos eles estão dizendo, a partir dos 40, depois dos 40, é um comentário meio que geral. Eu acredito que não vai ser aos 40 anos que o homem vai prevenir, né, a hipercolesterolemia, colesterol alto, triglicérides altos, a obesidade, né? Isso tem que começar lá atrás. Quer dizer, isso é uma coisa que... na adolescência já se define muito se vai ser gordinho ou magrinho, né? Se come muito ou não come, se faz ginástica ou não faz, né? Então, a saúde do homem, na realidade, teria que começar bem mais cedo. Como começa ou da mulher? Você, Paulo, com que idade você procurou um médico pela primeira vez? Só um minutinho. Com que idade? Desde que eu me entendo como gente, criança, que eu tenho qualquer necessidade de ir a um médico, eu vou. E agora... O que está frisando dos 40 anos é realmente como o nosso tema é a próstata. Então, realmente estará caracterizado essa idade. Agora, eu acho que qualquer sintoma que se tenha antes, qualquer tipo de dor, que seja uma crise renal, eu particularmente... não, claro, porque no caso de dor, né, tem o lance da prevenção, que é o que as mulheres costumam fazer com facilidade.